Olá, estudantes da Tropa de Elite, Miriam Marroquim, foco no Enem. Vamos lá, professor Wagner, mais uma aula de Biologia. Hoje vamos trabalhar o ciclo biogeoquímico, ainda abordando aspectos, características e conteúdos de Ecologia. Hoje são 18 de agosto de 2021, certo? E esse é um conteúdo que cai bastante no Enem, principalmente pela importância e pela sua relação com o meio ambiente. Então, o que vamos aqui enfatizar é alguns aspectos que são importantes vocês estudarem e lembrarem desse conteúdo, tá ok? Então, quando se fala em ciclo biogeoquímico, ele está relacionado a aspectos da biologia, quando se trata dos organismos, de sua interação com o ambiente, tá certo? E das substâncias. Quando se trata da parte da geologia, da geografia, quando se relaciona ao ambiente terrestre e das fontes desses elementos químicos, e a parte química, do ciclo desses elementos químicos, ok? Então, as três áreas estão relacionadas, durante a formação desses ciclos. Bom, e o ciclo biogeoquímico ele vai ser os movimentos cíclicos que vão envolver os elementos químicos presentes no meio biológico ou no ambiente geológico, tá certo? Então é assim que vai funcionar esses ciclos. E é importante frisar também que os elementos eles vão ser necessários para o desenvolvimento do tecido vivo. Então, a formação desses ciclos vão gerar substâncias, elementos que os seres vivos vão utilizar durante o seu desenvolvimento. Bom, e esses ciclos biogeoquímicos, é importante frisar a questão do percurso realizado por eles, seja no ambiente ou seja nos organismos, tá certo? Então, determina como determinado elemento químico ele vai ser essencial para a vida através desses processos e como eles vão promover essa circulação no ambiente, tá certo? Então é importante vocês frisarem. E esses ciclos eles vão estar no ambiente, ou a substância vai circulando pelo ambiente e também através dos organismos. Então, como eu havia falado para vocês, é importante enfatizar como que ocorre essas mudanças tanto no ambiente como no organismo. E isso vai estar relacionado ao que a gente chama de movimento circular ou a ciclagem dos nutrientes no meio ambiente, tá certo? Então, é muito importante para que os nutrientes eles consigam circular, se transformar e aí ser usado por esses organismos ou até pelo meio. Bom, outra coisa importante que vocês precisam aprender é sobre as classificações desses ciclos. Então, esses ciclos são divididos, são classificados em dois tipos. Os ciclos gasosos, que vai ocorrer o depósito, vai estar na atmosfera ou na hidrosfera, tá certo? Ou seja, no ar ou na água. Então, vamos ter esses três ciclos aqui, o ciclo do oxigênio, do carbono e o do nitrogênio, tá certo? E temos os ciclos sedimentares, que o depósito vai ser a crosta terrestre, Então, vai ser formado por esses três ciclos aqui, o ciclo da água, do fósforo e do enxofre, ok? Então, nessa revisão, vamos enfatizar os principais ciclos que fazem parte do meio ambiente, tá ok? Então, vamos abordar dois ciclos hoje e o restante na próxima aula. Bom, vamos lá. Vamos iniciar com o ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico. Então a água ela vai estar constantemente modificando a sua forma, o seu estado físico, melhor falando, no ambiente. Então também vai estar presente lá no solo, vai ter as águas superficiais, as águas subterrâneas, também a água presente nos seres vivos. E esse ciclo ele vai depender também das condições climáticas do planeta. Então, a dinâmica dele vai envolver a questão de temperatura, a questão de umidade, ok? Então, também vocês precisam
levar isso em consideração, a área, né? Se é uma área de muita vegetação ou de pouca vegetação. Então tudo isso vocês precisam considerar. E durante esse ciclo, né, a transferência da água, ela vai ter alguns aspectos que precisa ser considerado. Então, por exemplo, vai ter eventos, né, no caso são a evaporação, temos também a evapotranspiração. Outra característica vai ser a precipitação, temos o escoamento e a infiltração. Então, esses aspectos aqui eles vão estar presentes ao longo desse ciclo da água. Trazendo essa imagem apresentando um pouco desse ciclo, né? Então, por exemplo, tem aqui a precipitação, que é o caso das chuvas, né? Quando a água que está nas nuvens densas, elas caem, né? Temos a transpiração, quando ocorre uma evaporação de uma maneira mais lenta, tá certo? Então temos também a evaporação, que é a passagem da água, né, do estado líquido para o gasoso de uma maneira mais rápida, né? Temos também a infiltração, quando a água ela penetra no subsolo, né? E a condensação, quando as nuvens começam a ficar densas, né? A passagem da água do líquido para o gasoso e temos a precipitação renovando esse ciclo. O outro ciclo que vamos falar é o do carbono, né? O carbono ele é dito como um elemento essencial da síntese da matéria orgânica, então ele vai ajudar na formação de várias substâncias orgânicas como carboidrato, as proteínas, né? Os ácidos nucleicos e os lipídios, por exemplo. Ele não vai ser encontrado de forma isolada, né? Só o elemento químico, geralmente ele vai estar associado a substâncias, seja elas orgânicas ou inorgânicas, seja elas mais simples ou mais complexas, tá certo? Outra coisa importante é que o carbono ele vai estar em dois processos, no processo de fixação, quando se absorve aquele carbono, ou de liberação, alguma reação em que o carbono vai ser liberado, ok? E nesses casos ele vai utilizar como elemento, como substância o dióxido de carbono, Então, por exemplo, o dióxido de carbono que está na atmosfera, ele vai ser usado pelas plantas na realização da fotossíntese, ou ele pode ser liberado através de um processo de respiração, de combustão, da queima, ou da decomposição. Então, nesses três processos, temos a liberação do carbono, que vai estar na forma de dióxido de carbono, tá certo? Sendo liberado para o ambiente. E aqui temos a fixação, ou absorção desse carbono. Ok? Então foram apenas uma revisão simples, desses ciclos, tá certo? O que vocês precisam lembrar, dê uma lida no material para ajudar a fixar melhor esse conteúdo e vejo vocês na nossa próxima aula.